no capítulo 33, Ezequiel 33. Como nós estamos no período que antecede a Páscoa, um período de preparação, nós chamamos Quaresma, 40 dias de reflexão, é um período de quebrantamento. A cor roxa, ela é uma cor fria, que nos remete à introspecção, à reflexão. Tudo isso tem sentido. E esse texto, como eu disse, ele faz parte desse período. O tema dele tem tudo a ver com os preparativos para a Páscoa. Então, acredito que você tenha aberto sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 33. Amém? Agora acompanhe comigo a leitura a partir do versículo 7. Mesmo assentados, com muita reverência, nós vamos do 7 até o 20. Então, muita atenção aí para a leitura do texto. A ti, pois, ó filho do homem, te constituí por atalaia sobre a casa de Israel. Tu, pois, ouvirás a palavra da minha boca e lhe darás aviso da minha parte. Se eu disser ao perverso, ó perverso, certamente morrerás, e tu não falares para avisar o perverso do seu caminho, morrerá esse perverso na sua iniquidade, mas o seu sangue eu demandarei de ti. Mas se falares ao perverso para o avisar do seu caminho, para que dele se converta, e ele não se converter do seu caminho, morrerá ele na sua iniquidade, mas tu livraste a tua alma. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel, assim falai vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos, pois por que haveis de morrer, ó casa de Israel? Tu, pois, filho do homem, dize aos filhos do teu povo, a justiça do justo não livrará no dia da sua transgressão. Quanto à perversidade do perverso, não cairá por ela no dia em que se converter da sua perversidade. Nem o justo pela justiça poderá viver no dia em que pecar. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade que pratica, ele morrerá. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. De todos os seus pecados que cometeu, não se fará memória contra ele. Juízo e justiça fez, certamente viverá. Todavia, os filhos do teu povo dizem, não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Desviando-se o justo da sua justiça e praticando iniquidade, morrerá nela. E convertendo-se o perverso da sua perversidade e fazendo juízo e justiça, por isso mesmo viverá. Todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Amém. Oremos. Santo Deus, te louvamos pela tua palavra, Pai, que é viva. Te louvamos, Pai, por esse tempo que estamos na tua casa. Temos ouvido a tua voz, temos percebido o seu mover em nosso meio. E sem dúvidas, Pai, ficou muito claro para nós, o Senhor nos ama incondicionalmente. O Senhor nos salvou dos nossos pecados, o Senhor nos deu o Salvador Jesus por nossas vidas. Ó Deus Santo, continua nos edificando, nos fortalecendo, para que possamos te servir com tudo que somos.
Fale conosco, Pai, nesse tempo, quando vamos refletir na Tua palavra, o texto já foi lido, ministra nos nossos corações, nos dê toda a sabedoria e entendimento, que possamos entender além da letra, possamos ter uma experiência com o Senhor. É o nosso pedido, Pai, que fazemos clamando e fazemos no nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos e irmãs, nem sempre a gente entende bem o que as pessoas falam, não é? Muitas vezes, até dentro de casa, uma pessoa está falando com a outra, um pai, um filho, a mãe e tal, mas não estão se entendendo, por exemplo, porque estão em cômodos diferentes da casa. Aí não dá para entender mesmo, né? Tem conflito ali e tal, o som não chega legal. Outra situação de não entender o que outra pessoa está falando. Às vezes até pode ser o cansaço, que faz com que a gente não compreenda, a nossa atenção ficou diminuída ali, aí a pessoa fala e a gente não assimila, ficou meio embaralhado ali o som. Mas é muito importante a gente compreender o que a outra pessoa está falando, não é? Senão não há comunicação, aí a convivência não funciona. Precisamos compreender o que um e outro está dizendo. Isso tem tudo a ver com a nossa realidade com Deus. Como povo de Deus, precisamos ouvir o que o Senhor está nos dizendo. Precisamos compreender o que Ele nos diz, para que possamos entender, para que possamos obedecer, para que possamos conviver com o Senhor. Precisamos entender o que Ele está falando. Será que você está ouvindo o que Deus está falando? Você está compreendendo o que Deus está dizendo? Todos nós queremos entender, amém? Queremos compreender. E através dessa mensagem aqui no livro do profeta Ezequiel, o texto que a gente leu, nós vamos compreender nessa mensagem o que Deus está falando. Deus está falando tanta coisa nesse texto, e eu gostaria de compartilhar várias com você agora. Primeiro, vamos lembrar os versículos 10 e 11. Deus tem nesse texto uma palavra de esperança. Vamos ler. Tu, pois, filho do homem, dize à casa de Israel: assim falai vós, visto que as nossas prevaricações, os nossos pecados estão sobre nós, e nós desfalecemos neles, como, pois, viveremos? Dize-lhes: tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, não tenho prazer na morte do perverso, mas em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos dos vossos caminhos, pois que haveis de morrer, ó casa de Israel. Então a gente tem aqui uma palavra de esperança do nosso Deus. Deus mostrando que sabia qual era a realidade do povo. Às vezes a gente acha que o Senhor não está vendo o que está acontecendo com nós, com a gente. O Senhor sabe sim. O Senhor sabe o que está acontecendo com a gente. E ali no versículo 10 tem uma demonstração. Como que o povo estava se vendo? Ah, não tem esperança para mim. Olha só, pequei contra o Senhor, estou sentindo dores por causa do meu pecado. Onde eles estavam nessa época? No exílio babilônico, já inseridos ali numa vida de escravos, visto tantas coisas acontecerem em Israel, ali em Jerusalém, prisões, mortes, destruições. Era um tempo de dor. Então eles falam assim: essas consequências são muito duras, eu estou vivendo esse peso, como pode haver esperança para mim? Já quero adiantar o assunto, não importa como a gente está se sentindo. O que importa é que o Senhor olha para nós e tem uma palavra de esperança para nossas vidas. Amém? O Senhor está conosco. Claro que Ele não quer que a gente viva consequências de pecado. Então, por isso, a gente não deve pecar. Porque pecados trazem consequências. É verdade.
Podem ser consequências dolorosas, como foi com Israel, de algum tipo ou de outro, mas o Senhor quer nos livrar disso. Por isso que em Cristo Jesus, Ele nos livrou da dor do inferno. Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Permaneçamos firmes na presença do Senhor, com esperança, olhando o que o Senhor está nos mostrando, ouvindo a voz do Senhor. Para o Senhor há esperança para nós, amém? No Senhor há esperança. Então, não é tempo de parar, é tempo de prosseguir no caminho do Senhor. E ele continua dizendo, o versículo 11, ele se apresenta como Deus vivo. O Deus vivo, Ele é a solução. Foi isso que está escrito aqui, ó, tão certo como eu vivo, diz o Senhor. Ele diz, eu não tenho prazer na morte do ímpio. Então, o Senhor tem prazer, Ele mostra também na sequência, em que o perverso se converta do seu caminho e viva. Olha que lindo isso! O Senhor, aquele que não muda, permanece conosco para sempre. Amém? Ele olha para nós, Ele está vendo o que está acontecendo com a gente, e Ele é a nossa solução, como foi para Israel aqui. A solução no Senhor que não muda, Deus vivo. Israel respirando, cheiro de morte, não é isso que é o salário do pecado? Ele respirando ali, quantas consequências ruins, mas o Senhor mostrando, eu sou Deus vivo, eu sou Deus da vida, eu estou presente e posso mudar as situações, posso transformar a sua história. Se Israel buscasse o Senhor, encontraria nele salvação. O Senhor tem salvação para nós. Que a gente possa buscar sempre o Senhor, e Ele nos dará uma palavra de salvação, agirá em nossa vida, nos salvando. E o texto continua, a ênfase agora é aquilo que eu falei do sentimento de Deus. Eu não tenho prazer na morte do ímpio. Eu sei, falando para Israel ali, você pisou na bola e não foi pouca coisa, idolatria. Esqueceu dos meus mandamentos, deu as costas, esqueceu que eu tenho uma aliança com você. Era isso que o Senhor estava dizendo. Mas eu não tenho prazer que você morra assim, Israel. Eu tenho prazer em que você se converta. É isso, a esperança. A esperança. E o Senhor continua falando no texto, né? Converta-se, converta-se. Irmãos e irmãs, nós como igreja, que conhecemos o Senhor, conhecemos a sua palavra, precisamos levar a palavra de salvação. O Senhor não quer que ninguém se perca, amém? O Senhor não quer que ninguém se perca. Deus quer que toda pessoa, cada uma, faça parte do seu povo, tenha aliança com Ele, viva em santidade e obedeça a sua palavra. É isso que nós estamos recordando aqui, através de Israel, que o Senhor espera de nós, que nós lembremos que nós somos o seu povo, que nós temos uma aliança com Ele, que fomos chamados para viver exclusivamente para o Senhor, vivendo e conhecendo a sua palavra, que nós possamos renovar a entrega da nossa vida ao Senhor, em nome de Jesus, amém. Então o Senhor continua falando no texto, fala o seu povo, uma palavra de salvação. Convertei-vos, convertei-vos. Que o Senhor está lembrando aqui, que para salvar do pecado precisa haver conversão. Você já deve ter ouvido, a gente já ouviu várias vezes isso na igreja, um exemplo, o que significa conversão. E a gente usa o exemplo do trânsito, converter, né, virar à esquerda ou à direita. Então, é mudar de caminho, está indo na direção do pecado, da morte eterna, mude de direção, mude de direção. É isso que o Senhor está falando para Israel aqui,
olha as consequências duras que ele está vivendo, mas o Senhor está falando, há esperança, convertei-vos, convertei-vos, volte-se para o Senhor, mude a sua postura, saia do pecado, viva a aliança que eu tenho contigo, viva em santificação, seja o meu povo exclusivo. Amém? Que nós possamos tirar lições dessa palavra do Senhor. Lembrar que é tempo de nos quebrantarmos e nos voltarmos ao Senhor. Avaliarmos a nossa vida, ver como está a nossa caminhada, o que a gente tem feito do nosso tempo de vida. E nos voltarmos ao Senhor confirmando, pertencemos ao Senhor. Valorizamos a aliança que o Senhor fez conosco através de Cristo Jesus. Queremos deixar o pecado e caminhar em santidade, em consagração, amém? Em oração, entregando nossa vida ao Senhor. Assim seja. Irmãos e irmãs, o Senhor continua falando no texto. Deus fala também que o segredo não é ter as obras justas. Olha isso, está no versículo 13, vamos ler. Quando eu disser ao justo que certamente viverá, e ele, confiando na sua justiça, praticar iniquidade, não me virão à memória todas as suas justiças, mas na sua iniquidade, essa iniquidade que ele pratica, nela ele morrerá. Olha só, gente tem que estar muito atento, porque o Senhor está falando, não é as obras pelas obras, é o compromisso com Deus. É tempo de renovar no compromisso com Deus. Amém? Então, não adianta fazer o certo por 10, 20, 30 anos e depois jogar tudo para o alto. Não tem sentido, não tem sentido. O nosso compromisso precisa ser com o Senhor a cada dia, amém? Nós somos humanos, nós somos falhos, então a gente precisa sim revisar a nossa caminhada periodicamente, porque a gente erra, precisamos sempre nos colocar em dia com o Senhor. E o texto continua, Deus fala mais um pouco, versículo 15. Vou ler o 14 e o 15, quer ver? Isso, 14 e o 15. Quando eu também disser ao perverso, certamente morrerás, se ele se converter do seu pecado, e fizer juízo e justiça, e restituir esse perverso o penhor, e pagar o furtado, e andar nos estatutos da vida, e não praticar iniquidade, certamente viverá, não morrerá. Amém, glória a Deus. Deus está falando aqui que o ímpio pode se converter, todo dia é dia de pregar, amém? Para que as pessoas possam se converter, todo dia é dia da gente se consertar com Deus também, é verdade, mas aqui está dizendo, vou usar uma palavra que Cristo Jesus falou para nós no Evangelho, que o ímpio convertido dará fruto digno do arrependimento. Dará fruto digno do arrependimento. Nós precisamos dar fruto dignos do arrependimento. Amém? Precisamos frutificar para o Senhor. Então, o Senhor vai mostrando, ele se converte, ele restitui o penhor, ele paga o furtado, ele anda nos estatutos. Olha quanta mudança de vida. É isso. Isso é marca do cristão, irmão e irmã. Como a gente vê nesse texto, é necessário depois da conversão mudar de vida. Depois de aceitar a Cristo, toda pessoa precisa mudar a vida. Muitas vezes mudar o jeito de ver as coisas. Agora eu vejo pela fé. Amém? Antes a gente via só o que os nossos olhos naturais permitiam. Agora a gente vê pela fé.
com os olhos espirituais, a partir do que Deus pode fazer nas situações. Amém? A gente vê a nossa vida com outro olhar. Antes a gente até não daria muito valor, pode ser. Mas agora a gente vê que nós somos alvos do amor de Deus, da sua graça, que não mediu esforços para nos salvar, enfrentou a cruz. Então a gente começa a ver a nossa vida de um jeito diferente, um jeito muito melhor, um jeito adequado. Nossa família, o nosso dia a dia tem muito valor e nós precisamos reconhecer isso, valorizar e entregar ao Senhor, em nome de Jesus. Quando há conversão, precisa mudar o jeito de ver as coisas, foi isso que eu disse? Precisa começar a valorizar aquilo que Deus valoriza. Olha só, precisa valorizar até suas conversas. Irmão, irmã, suas conversas podem fazer muita diferença na vida das pessoas, para trazer esperança, para trazer luz, como que a gente cantou, brilha em nós, a luz do Senhor vai brilhar em nós, no mundo, amém? Deus quer te usar, Deus quer te usar, então esteja atento, como o Senhor pode te usar. As suas palavras, os seus gestos precisam ser inspirados, sim, na palavra de Deus. Que nós possamos buscar dia a dia essa transformação, esse fortalecimento, buscar essa mudança, porque a palavra de Deus nos muda, nos transforma, muda o nosso jeito de pensar. Que Deus nos abençoe na leitura da sua palavra, em nome de Jesus. E que possamos viver vida nova em Cristo, como homens e mulheres guiados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo, que possamos expressar o nosso amor a Deus, o amor também no sentido de estar na sua presença, que possamos buscar sua presença a cada dia em oração, que possamos nos desafiar, como a palavra nos desafia, a amar o Senhor acima de todas as coisas, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Amém? Busquemos no Senhor. Já estou caminhando para o encerramento, olha só. Quero ler com você o que está no versículo 16, porque Deus fala sobre compromisso nesse texto. De todos os seus pecados que cometeu, o ímpio, não se fará memória dele. Contra ele, juízo e justiça se fez, certamente viverá. Está confirmando o compromisso. Olha quantas mudanças houve na vida da pessoa. Compromisso com Deus. Então é isso. O que ele fez antes não será lembrado, não será colocado em conta. Glória a Deus. Tenho certeza. Você já ouviu essa voz do Senhor dizendo, está perdoado. Amém? Eu não sei quanto tempo faz, mas eu sei que te deu paz no coração. Amém? Te deu segurança. Você falou, encontrei a verdade, encontrei o caminho, fui alvo da salvação em Cristo. É isso mesmo, irmãos e irmãs. Talvez seja tempo da gente renovar nessa esperança. Amém? Buscar um renovo nessa experiência, ouvir outra vez do Senhor. Aí é tempo de buscar a Deus, buscar mais o Senhor, colocarmos na presença dEle intensamente. Aproveite esse tempo de preparação da Páscoa, para que você possa sentir o poder de Deus mais profundamente, abundantemente, quando a gente chegar no domingo, amém? O domingo de Páscoa. Que Deus possa falar ao seu coração. Como eu disse para vocês, a palavra aqui é compromisso. Renovemos o nosso compromisso com Deus, com a sua palavra. Olha só, quando a Rana falou aqui no início, eu falei assim, isso está no sermão. Olha só, devemos ser conhecidos como verdadeiros cristãos, não precisar nem falar nada. E aí você comentou, né, se alguém chamar pelo seu nome, será que você vai
ouvir, né, dar atenção de imediato. Mas se chamar povo de Deus, você vai dar atenção. Assim seja. Amém? Porque você tem compromisso com Deus, é isso. Vamos nos renovar nesse compromisso, confirmando que nós somos filhos e filhas do Senhor, povo da aliança, comprometidos com o Senhor. Tudo isso, gente, nós ouvimos a voz do Senhor no texto. O Senhor falando, compromisso, arrependimento, conversão, mudança de vida. Tudo isso a gente viu nesse texto. Mas no versículo 17, ele deixa transparecer a voz dos filhos do povo. Olha isso. Todavia, os filhos do teu povo dizem: não é reto o caminho do Senhor, mas o próprio caminho deles é que não é reto. Olha isso, gente, que perigo, não é? Que interpretação equivocada dos filhos do povo. Irmãos e irmãs, aqui a gente lembra do nosso dever. E a gente, como pai e mãe, eu estou falando aqui no lugar de mãe, né? A responsabilidade de ensinar os filhos a temer ao Senhor, a respeitar a sua palavra, a desejar a presença do Senhor, desejar conhecer o Senhor. Olha só, como Israel estava em pecado, os filhos deles não tinham discernimento do caminho. Que tristeza, tristeza. Mas vale a pena a gente observar o que os nossos filhos têm falado, para a gente poder colocar no caminho se houver alguma coisa que não combina com a vontade do Senhor. A gente precisa se preocupar com as novas gerações e transmitir a elas o conhecimento do Senhor, através da palavra amém, através do testemunho também, das nossas práticas. Que Deus continue nos usando em nome de Jesus para transmitir às gerações seguintes a palavra do Senhor. Concluindo, versículo 20, chegamos no versículo 20. Quando o Senhor adverte aqui, eles tinham falado que o caminho do Senhor era errado. Agora o Senhor diz: todavia vós dizeis, não é reto o caminho do Senhor, mas eu vos julgarei, cada um segundo os seus caminhos, ó casa de Israel. Deus termina o texto dizendo: vocês não estão compreendendo, vocês não estão enxergando o que deveriam enxergar. A verdade é que o meu caminho é correto. Eu sei o que estou dizendo a vocês. Irmãos e irmãs, há muita gente com ignorância espiritual, sem conhecimento do caminho do Senhor. Nós precisamos zelar por essas vidas. Vou repetir: Deus não quer que ninguém se perca. Amém? Com esse tempo de preparação da Páscoa, a gente é convidado ou desafiado a revisar a nossa vida. É verdade. Isso é para o nosso bem. Para o nosso bem. Imagina um jardim, é como se estivesse tirando ervas daninhas, não é? Mas nós, como igreja, nós precisamos levar a instrução de Deus para outras pessoas. Ninguém pode morrer ignorante da vontade do Senhor, da salvação em Cristo. Aqui o Senhor levantou o profeta como atalaia. Ele tinha o dever de levar a palavra. Esse dever está sobre nós também. Amém? Que a gente possa ter discernimento e levar a palavra. As pessoas estão ignorantes da palavra do Senhor, estão dizendo: o caminho do Senhor não é correto. O caminho do Senhor é correto, é verdadeiro, é o que traz a vida. Essas pessoas não estão compreendendo isso. O Senhor trará o juízo e o Senhor quer perdoar pessoas. Que nós saibamos levar a palavra de salvação para outras vidas também, em nome de Jesus. Concluindo, irmãos e irmãs, precisamos viver das palavras vindas
direto da boca de Deus. O Senhor falou. Não é isso que a gente viu aqui no texto? O Senhor falou. A gente precisa refletir sobre esses textos. Precisamos compreender bem o que Deus está dizendo, porque das suas palavras depende também a nossa salvação. Precisamos discernir o que as pessoas estão dizendo, porque muitas vezes elas não sabem nada de Deus. E muitas vezes elas estão criando leis no país para a gente obedecer, mas que vão contra a vontade de Deus. E aí? Temos que reagir. Precisamos compreender que a nossa salvação não depende também das nossas obras acumuladas na vida, mas do compromisso que temos hoje com o Senhor. Hoje, em ouvir a sua voz e conhecer a sua palavra. Irmãos e irmãs, nós também precisamos lembrar que se converter a Deus deve ser uma prática diária. Todos os dias, nós somos chamados a negar as nossas próprias vontades, nossa cruz e seguir o Senhor Jesus. Nosso compromisso deve ser com Deus e não com a nossa própria vontade, ou com a vontade de outras pessoas, ou com a fama, ou com o status. Amém? Para sermos povo de Deus, precisamos ouvir a voz de Deus, valorizar a aliança, nos renovarmos na entrega da nossa vida, praticarmos a sua palavra. Que Deus continue nos educando na fé, nos dando sabedoria para a gente ver a sua palavra, para não nos enganarmos nos nossos próprios juízos, deixarmos o Senhor avaliar a nossa caminhada, deixar o Senhor mostrar o que precisa mudar. Se há práticas que até a gente acostumou, mas que vão contra a vontade dEle, nós precisamos deixar o Senhor nos avaliar, para a gente caminhar na verdade, não nas ilusões que a gente quer acreditar. Amém? Porque o nosso eu, ele acostuma e às vezes fala assim, isso não tem importância. Não dê atenção a essa voz. Dê atenção ao que o Senhor está falando. Ele quer de nós a santidade, a consagração, que o nosso amor por estar na sua presença aumente a cada dia, que a gente possa focar naquilo que o Senhor espera de nós. Amém? E nós viveremos desde já o reino de Deus de forma crescente na nossa vida. Assim seja, em nome de Jesus. Amém. Vamos orar? Quero te convidar a orar comigo.